Legal. Caldas também. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Sebrae. Espero que vocês estejam gostando da nossa... Olá, Abelardo, Rubem. Vocês estejam gostando da nossa programação. Toda semana teremos uma nova programação, sempre às 19 horas. Talvez haja alguma mudança de horário por conta da quantidade de lives que estão acontecendo no Instagram. Então, pode ser que a gente mude o horário para que vocês consigam assistir as lives do Brasil inteiro. Tem o Sebrae Nacional está fazendo, Sebrae Ceará, Goiás, Alagoas, Amapá, etc. e tal. Pernambuco tem feito, Santa Catarina tem feito um trabalho muito legal. Antes da gente começar e eu chamar a nossa convidada de hoje, eu queria dar as informações normais que nós damos aqui, né? Nossos canais digitais do Sebrae estão disponíveis para vocês, tá? O 0800 570 0800 é o nosso número, atenção. Hoje nós saímos com uma arte orientando as pessoas contra as fraudes, né? Estão acontecendo muitas fraudes no Brasil, principalmente nesse momento atual aí. Então, muito cuidado com mensagens que vocês recebem. O governo vai pagar R$600, clique aqui, muito cuidado. Sempre busquem os canais oficiais do Sebrae. Sempre busque o 0800 570 0800. Sempre busque o sebraesergipe.com.br, sebraesergipe.com.br, tá? Lá você vai encontrar o acesso a todos os nossos canais digitais. Vocês vão encontrar lá a agenda da semana, vocês vão encontrar o acesso ao WhatsApp, vão encontrar o acesso ao chat, ao especialista, o acesso a você conversar com o especialista, os cursos gratuitos, eu já falei, então o e-mail, etc. e tal. Então, sebraesergipe.com.br, nossos canais digitais, o 0800 570 0800, tá bem? Eu já falei demais, né? Não sei se ela já está por aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui. A nossa convidada de hoje ela já está por aqui. Deixa eu convidar. Aceita, né? Se ela aceita aqui o convite que eu fiz, ela disse, não vou participar desse negócio não. A gente fica aqui conversando aí. Essa menina Olá. linda. Olá, boa noite, Júlia. Boa noite. É um prazer imenso estar conversando com você. Essa é uma menina, né, gente? É uma menina que está conversando com a gente agora. E eu estudei imenso hoje para poder conversar com essa menina que tem um conhecimento maravilhoso. A Júlia Rossini, gente, é especialista em comunicação estratégica digital, perfil e comportamento do consumidor. Eu andei dando uma pesquisada legal aqui sobre o que ela vai falar. Assisti uma live dela hoje maravilhosa, hoje pela manhã. Júlia, parabéns. Hoje de manhã cedinho eu acordei para assistir. Acordei cedo para assistir. Foi o quê? 6 da manhã aquilo ali, não? Não. Foi umas 8 e tal, não é? 8, então, a live 8 e 7. Pronto. Então, eu queria já passar a palavra para você. A gente vai falar sobre estratégias digitais. Fortaleça a sua marca depois do pós-crise, né? Eu estava até olhando aqui no seu site, aí eu ia começar perguntando para esse povo bonito que está nos ouvindo e nos vendo aí, se ele sabe que o seu consumidor está precisando mesmo, sabe o que o seu consumidor está precisando mesmo sem ele estar buscando. Se eu fui lá buscar no seu site. Aí eu começo passando a palavra para você, Júlia, dizendo assim, bora realizar? Bora realizar. Estou aqui, ó, uniformizada com o meu Bora Realizar. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite novamente. É muito gratificante estar aqui e poder contribuir através desse canal que, enfim, chega a milhares de empresas. Conseguir levar um pouquinho de calma para esses empresários e um direcionamento mesmo, assim, do que fazer nesse momento para não piorar o quadro no futuro, inclusive, né? A gente trouxe esse tema, né? O como que você tem que trabalhar hoje para que a sua empresa tenha um pós-crise, porque você precisa passar pelo processo de crise para você conseguir chegar forte no fim, né? Então, tem várias coisas que a gente pode abordar. Eu anotei alguns pontos aqui muito importantes de passar para vocês, pontos práticos, né? E, enfim, podemos começar? Pode, fica à vontade. Eu quero que você comece. Eu quero ver se eu consigo marcar aqui. Olha, esse Instagram tá uma maluquice, porque horas agora, marcar comentário, pronto. Agora apareceu lá o tema. Aí. Não, porque tá uma loucura. Tem dias que a gente fica apertando para chamar a pessoa e não aparece, porque o que tá de live nesse nosso mundo do Instagram. Júlia, é com você, a gente vai batendo um papo. Eu preciso que você comece a falar e nós vamos fazendo as intervenções, ou vendo o que, é que as pessoas perguntam aqui, mas a palavra é tua. Vai com tudo aí, bora realizar. Fiquem à vontade para perguntar se vocês não entenderem alguma coisa, tá? Mas primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte:
tem algo que eu tenho escutado muito e que possivelmente vocês estão pensando também. Como que eu vou vender um produto nesse momento que não é necessidade básica? Se meu produto não é necessidade básica, eu consigo vender ou eu não consigo vender? Né? Uma afirmação, não consigo vender. Na realidade, eu estou aqui para te dizer que sim, você consegue vender. E você precisa entender que algumas coisas precisam mudar. Algumas formas de expor seu produto é que mudaram, né? Esse é um ponto, assim, crucial. Por que seu produto ele foi criado? Ele foi criado porque ele veio para satisfazer a necessidade de alguém, independente de qual seja. Seja ela fome, sono, se sentir mais bonito, se cuidar, é uma necessidade, certo? Quando a pessoa... Existe um cara que se chama Maslow. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Ele é um psicólogo e ele criou uma pirâmide de necessidades. E ele fala que o consumidor, a pessoa, o ser humano, ele é composto de necessidades, uma necessidade atrás da outra. E que existe uma escala dessas necessidades. Existe a base, que é a necessidade principal. Quando cessando essa necessidade, aí aparece outra, e outra, e outra, até chegar ao topo da pirâmide. A base da pirâmide, da necessidade, é aquela necessidade de comer, a necessidade realmente básica. O segundo andar é a necessidade de segurança. Nesse momento, não mais agora, mas há algum tempo atrás, a gente e o nosso consumidor estava com essas duas necessidades muito abaladas. A pessoa não sabia se ia ter comida e a pessoa não sabia se estava vivo. Por isso que ficou muito difícil de se vender coisas que não falassem sobre essas duas coisas. Então, se não fosse comida e se não fosse álcool em gel, enfim, essas coisas. É verdade. Só que agora, nesse momento, o consumidor ele já está em casa. Ele está em casa, ele está bem alimentado, ele está seguro. E aí começam a surgir outras necessidades. Necessidade de a criança correndo dentro de casa e você precisar trabalhar, e você precisa ter essa criança, né? Necessidade de você conseguir trabalhar com mais produtividade, porque quem não tem costume de trabalhar em casa está tendo dificuldade de se adaptar. Então, existe uma sequência de necessidades que começam a aparecer e que vocês, como empresa, como negócios, precisam se adaptar para ajudar o consumidor a resolver essas novas necessidades. São diferentes. Então, a minha primeira grande dica é: não se prenda ao seu produto ou serviço. Entenda que o seu negócio ele não se resume ao produto que você vende. Ele é muito mais do que isso. E aí, quando você entende o mercado que você está e que você pode criar qualquer produto ou qualquer serviço para ajudar o seu cliente no momento que ele está, você consegue vender qualquer coisa. Entende? Dá para pegar isso que eu falei agora? Então, não, tá seguindo aí que tá legal. Eu tô aqui anotando um monte de coisa para depois perguntar. Ah, tá. A primeira coisa é isso, é você pegar e entender, velho, eu consigo nesse momento, sim, adaptar a minha empresa. E aí eu trago um exemplo para vocês, que é muito famoso, é o exemplo da Blockbuster. A Blockbuster, ela vendia o quê? DVD, né? Você lembra da Blockbuster? É do tempo de você. Eu lembro. Então. Do meu tempo. E aí, o que aconteceu? Um pouco antes de surgir a Netflix, o cara que teve a ideia da Netflix foi apresentar ela para a Blockbuster. Disse assim, olha, eu tô percebendo que a internet vai decolar e que as pessoas vão mudar de comportamento. E aí o dono da Blockbuster disse o quê? Que nada, velho, a internet é péssimo, ninguém vai querer isso aí. E ele, não, o meu produto é perfeito, vou continuar aqui. O que aconteceu? O cara resolveu abrir a Netflix, no começo era muito ruim, né? Mas depois foi melhorando e aí a Netflix quebrou a Blockbuster. Entendeu? Então, o que a gente tem que pensar nesse momento? Olhar à frente do nosso mercado, olhar lá. O que vai acontecer? Está tendo uma mudança de comportamento do consumidor, está tendo uma mudança de mercado que vai além de uma quarentena. Vocês precisam ter a sensibilidade de perceber isso. É uma mudança mesmo da forma e do que as pessoas valorizam. As pessoas, depois de tudo isso, vão passar a valorizar mais liberdade, valorizar mais estar em família, estar com o outro, abraçar. Nós, como empresários, precisamos olhar à frente, porque isso é uma oportunidade, se a gente conseguir ver. Se a gente conseguir ver, é uma oportunidade de você recalcular a rota do seu negócio. Abrir mão daqueles produtos que não servem mais, aquelas coisas que não vão mais vender e se reformular mesmo. E, importante, reformulei, comunica. Comunica da forma certa. E aí é onde a gente entra. Nesse momento, você precisa se posicionar nas redes sociais. Se você já fazia isso antes ou se você nunca fez, é um momento de você começar a fazer.
mostrando quem é a sua empresa, por que a sua empresa é boa, diferenciais, atraindo o público certo. O momento agora é construir a autoridade do seu negócio. Por quê? Porque a gente sabe que depois de qualquer crise econômica, qualquer crise, enquanto ela não passa, demora um tempo para as pessoas quererem pagar o real preço de um produto ou serviço. Então, o que é que possivelmente vai acontecer? Vai começar uma briga de preço. Quem vende mais barato? Infelizmente, Sim. a gente sabe que isso acontece. Porque aí o mercado vai começar a brigar. Todo mundo precisa vender. E aí vai todo mundo brigar por preço. E aí vai diminuir aquela questão do diferencial, da entrega diferenciada. Só que a gente sabe que tudo isso faz diferença. Se você conseguir pegar o cliente certo. Então, esse é um momento que eu defendo fielmente que você precisa se posicionar para quem já é seu cliente e se posicionar nas redes para que você não precise cair na guerra de preço quando tudo isso passar. Para que você não precise ceder, né? Dar o desconto. Só fortalecer realmente quem você é, enfim. Tudo o que você tem para oferecer para o mercado. Tá fazendo sentido? Tá todo mundo falando. Não, eu achei interessantíssimo quando você falou assim, não simplesmente dar o desconto. Não, vou dar um desconto por dar, porque acho que é legal, todo mundo. Mudou muito a cabeça do consumidor. A questão do dar desconto, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque quando você traz um cliente por desconto, ele fica viciado. É que nem dar doce para criança. Nem dar doce para criança, exato. a criança quer mais doce o tempo todo. Então, o negócio você tem que atrair o seu cliente por algo que você consegue manter e que depende de você, não do mercado. Preço não depende de você. Preço depende do seu fornecedor, depende dos seus produtos, depende de uma caralhada de coisa. Mas o seu atendimento, o cuidado que você tem com o cliente, esses outros diferenciais, eles dependem sim de você. E aí você consegue se posicionar dessa forma, entendeu? Independente de quanto você cobre. Então, eu nunca aconselho dar desconto. Eu acho que foi até uma dica que eu anotei de você acrescentar coisas e não tirar. A gente pensa assim, ó, eu iria dar R$30 de desconto no produto. Então, ao invés de eu perder esses R$30 dizendo ao cliente que eu estou dando um desconto, eu vou pegar esses R$30 e vou dar um presente para ele. Então, você vai comprar o produto e você vai ganhar isso aqui de presente. Que custaria R$30. É a mesma coisa, mas é completamente diferente. É a mesma coisa. Exatamente. Para o consumidor é totalmente diferente. Mas você, financeiramente falando, tá tendo o mesmo gasto, né? Sim. Então a gente tem que começar. Eu costumo dizer que dar desconto é marketing de preguiçoso. A gente não tentar realmente as alternativas que se tem. Nesse momento que o país está vivendo, é um momento de você não ser preguiçoso. É um momento de você realmente trabalhar a sua cabeça para buscar estratégias diferentes, inovadoras, sabe? Buscar no mercado formas de fortalecer sua marca, de chegar até o seu cliente e não simplesmente dar aquilo que o cliente está pedindo. Esse é um outro grande erro. As pessoas ficam em dúvida, o que eu faço? Aí pergunta para o cliente. Você precisa saber o seguinte, ó. O cliente, ele não sabe ao certo o que ele precisa. Ele pode estar te pedindo uma coisa, mas no fundo ele precisa de outra coisa. Você, como dono do negócio, tem que olhar além do que ele está falando. Se a gente for fazer tudo que o cliente pede, aleatoriamente, o nosso negócio vai mudar e vai ficar muito louco, porque o cliente toda hora pede uma coisa diferente. Então você tem que entender por que ele está me pedindo isso, o que realmente ele quer. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: conhecer o seu cliente não é você perguntar ao seu cliente, é você observar. A gente precisa começar a observar a forma como o nosso cliente age, o que ele faz, qual é a rotina dele, começar a visualizar isso mesmo. Então, tipo assim, você fecha o seu olho aí, na sua casa, onde você tá, e você começa a tentar imaginar a casa do cliente, onde ele tá, o que ele tá fazendo, onde o meu produto pode se encaixar nessa rotina dele. E isso, gente, serve para qualquer época, tá? Não é só em quarentena, não, qualquer época. Você fechar seus olhos e dizer assim, onde meu cliente está, o que ele está fazendo, onde meu produto se encaixa, onde meu serviço se encaixa. E aí você oferecer, né? Porque ter um negócio é satisfazer necessidades. Se você não satisfaz necessidade, não... Oi.
Não, Pergunte. perfeito. Sem querer lhe interromper, mas já interrompendo, essa frase é ótima, para você tomar sua água aí. Primeiro agradecer, dizer que essa live das nossas até agora é que tem o maior número de visualizações, tá? Eu só para avisar o pessoal, eu desativei rapidinho os comentários, tá, pessoal? Vocês estão aí acompanhando. A Belardo tá pedindo, volta os comentários. Abelardo, mandou no zap agora aí para mim aqui. Eu só tirei um pouquinho para a gente poder ver a Júlia falando, que tanta gente tá comentando. Só pedir um pouquinho, daqui a pouco eu recoloco. Porque senão fica aquelas letras em cima da Júlia. O Instagram com certeza vai resolver isso em breve. Então, eu saí para continuar o teu raciocínio. Você está falando muito dessa mudança do cliente. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma palestra do Gabriel Leite, você conhece, deve conhecer o Gabriel, e ele falava assim: a empresa mudou, não é mais aquela marca super-herói e tal. O cliente mudou também, não é? Sem sombra de Sim. dúvida, Júlia. Com certeza. E quando o nosso cliente muda, que ele fica mais exigente, que ele fica mais humano, porque eu acho que essa é uma das principais mudanças. Uma das principais mudanças do cliente é ele buscar muito mais do que um produto. Hoje, nós, como consumidores, buscamos marca. A Sim. marca que faz algo além do que simplesmente vender um produto. E aí, quando o seu cliente muda, quando o cliente, o consumidor muda, o seu negócio precisa mudar também. Porque senão, se ele não acompanhar, né, o que é que vai acontecer? Ele vai parar de vender. Então, mudou sim, eu acredito nisso. Eu acredito que mudou para melhor. Porque o fato do consumidor mudar está fazendo muitas empresas precisarem mudar. Mudar para serem mais humanas, a pensar no outro, entender que não é só vender, não é só o bolso dela, sabe? Que Sim, sim. é um conjunto. Eu sempre falo isso, nós somos uma grande roda. Cliente, consumidor, fornecedor, funcionário, todo mundo junto é que faz esse nosso mundo girar, esse nosso planeta girar, a economia girar. Então, você não tem que pensar só em você, né? Você precisa Perfeito. continuar comprando, precisa continuar vendendo e entender que esse é um momento não de chorar e espernear como uma criança pequena. Esse Sim, é o momento de você botar as cartas na mesa, entender o que pode realmente ser feito e olhar para a solução, não para o problema, porque o problema a gente já sabe, já está aí, já está claro, a gente não tem o que exato. discutir, né? Agora é olhar para a solução. O que que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho? Precisa mudar o produto? Então muda o produto. O seu negócio ele é muito mais do que o produto que você vende. Entenda isso. Então, eu acho que é uma mudança muito mais de mindset do que realmente de. Porque quando você muda aqui, aí você muda a forma que você age, né? O que você fala e tudo Certo. muda. Eu acho que faz muito parte. Perfeito. Não, você tá. Essa coisa do mudar o cliente. Deixa eu voltar aqui os comentários, que daqui a pouco eu ponho de volta. Ativar os comentários. Porque a turma falando aí, ó. Deixa eu ver se já tem gente perguntando coisa aqui para dicas a respeito de loja de. Aí tem um monte de loja de veículos. Como saber o limiar do desconto para não acabar sem conseguir manter o preço e avacalhar a média do mercado. É o Evaldo Contador. Estratégia para reposicionamento de negócios tradicionais que não tem tanta intimidade com as estratégias digitais. Eu acho que a Júlia vai falar já sobre isso. Estratégia para reposicionamento de negócios tradicionais que não tem tanta intimidade com as estratégias digitais, Júlia. Tem uma pergunta interessantíssima aqui. E aí o pessoal falando, muito boas dicas e tal, tal, tal. Tem ovos de colher interessados falando no direct, a galera aproveita, tá perfeito. A turma aproveita e faz a venda, né? Daqui a pouco tem uma te vendo Ai, Fusca Jesus. 78 e tal. Mas então, Gente, ó, essa coisa da estratégia, ela pergunta, sim. estratégia da tradicional com o digital. É assim, tem muita gente que nunca usou a internet, né? E tá precisando aprender agora do nada o que que eu vou fazer aqui, porque tá com tudo fechado. É de fato um novo meio. E eu quero que vocês entendam que a internet é como se fosse uma franquia do seu negócio. É um outro negócio. Então, internet é uma franquia do seu negócio que você tem que ter pessoas trabalhando lá, assim como você tem na sua filial, que é a sua loja física. Se você visualizar isso, você vai entender que não adianta você ter uma comunicação digital no Instagram da sua loja e botar o celular para ninguém responder o seu cliente. Não adianta. Sim, Entendeu? Então, a primeira coisa é, eu tenho uma comunicação digital, então eu tenho uma outra loja que vai gerar um outro tipo de experiência. Como que eu vou adaptar isso? Eu acho que é muito mais do que o meio. O que que o Instagram é? O que o Instagram é? O Instagram é um megafone.
Ele pega aquilo que o seu negócio tem, o que já é a sua marca, e ele leva para mais pessoas, ele amplia a sua voz. Então, mais do que você entender a rede social, é você entender se o público do seu negócio está aqui e como que ele está, o que que ele está buscando. Porque comunicar é para o público. Então, mais do que você entender a rede social, é você entender a pessoa. Ah, Júlia, eu trabalho, meu público são idosos. Idosos, na grande maioria, não estão no Instagram. Então, talvez não tenha necessidade de você vir para o Instagram. Ou você venha para o Instagram e muda o público aqui. Você fala com a galera mais jovem, e aí você vai fazendo adaptações. Então, antes mesmo de você entender como que você vai posicionar seu produto aqui, é você entender quem é a pessoa que você vai conversar, porque ela vai te dar todo o direcionamento. Quando a gente conhece alguém, por exemplo, vamos supor que você vai ser apresentado a uma pessoa que você sabe que não gosta de palavrão. Acha feio. Tá, certo. Só que Conheço você alguns. fala muito, você não se incomoda, você fala muito. Quando você for conhecer essa pessoa, é natural que para agradar, você não fale. Não significa que você está mudando, só significa que você está se adaptando para se relacionar com aquela pessoa. Entendeu? A mesma coisa vai ser o seu negócio. Então, ele tem uma característica, mas quando ele chegar aqui na rede social, ele precisa entender quem ele quer agradar, quem é o público. E aí você faz os ajustes necessários, porque tudo o que você vai falar depende da pessoa que está do outro lado para ouvir. Eu escuto de um jeito, a Mari escuta de outro jeito, cada um tem um jeito, são pessoas diferentes. E é o que a gente chama de persona, isso meio que confunde um pouquinho, né? Mas aqui no digital a gente tem algo que a gente chama de persona, que é uma pessoa que você vai desenhar que representa seus outros clientes. Então, aqui no digital é diferente do físico nesse ponto. Aqui você precisa ser específico na sua comunicação. E você vai ser específico se você determinar um perfil de pessoa que se adequa melhor ao seu negócio. Entendeu? Certo. Sim. Você está falando da persona, para as pessoas entenderem, né? Você está falando da persona. Depois eu queria, Júlia, que você, antes, sem querer cortar seu raciocínio, que você fizesse um paralelo com o público-alvo. As pessoas não confundirem muito, tá bom? Vamos lá. Isso. Existe uma diferença entre, como ele falou, público-alvo e persona. Público-alvo é muito geral. Quando eu falo assim, ó, mulher de 25 a 30 anos, casada, com filho de 5 a 7 anos, você vai visualizando muitas mulheres, não é verdade? Certo. Muitas mulheres, porque uma tem 30, outra tem 20, outra tem 40, uma é casada, outra não é. Então você começa a visualizar várias pessoas. Isso é público-alvo, é quando você tem um parâmetro, mas você não é assertivo. Você não é perfeito naquilo. Quando a gente fala de persona, é como se você tivesse realmente traduzindo uma pessoa. Então eu vou falar, a minha persona é uma mulher de 30 anos, casada com Márcio, tem um filho de 5 anos. Tem um nome, ela dá o nome, né? Dá o nome. Tem um nome. Isso é persona. Persona é você conseguiu visualizar uma pessoa. Quando você conseguir visualizar uma pessoa, você está definindo uma persona. Quando você visualiza muita gente, você tem um público-alvo. Público-alvo, ele serve muito para estratégias físicas. Persona é estratégia digital, mas já tem muita coisa física que você também precisa ter uma persona, né? Mas principalmente digital, com relação à comunicação. Porque assim, ó, é muito mais fácil você produzir conteúdo quando você sabe exatamente quem é a pessoa que está do outro lado, né? É para isso que você define uma persona, para você ser mais assertivo. Então, com a persona, você consegue se diferenciar no mercado. Porque você vai parar de focar no produto e vai começar a focar no cliente. E cada pessoa do seu segmento, ela pode ter um cliente diferente. E aí você acaba tendo negócios diferentes, entendeu? Mas quando ele chegar aqui na rede social, ele precisa entender quem ele quer agradar, quem é o público. E aí você faz os ajustes necessários, porque tudo o que você vai falar depende da pessoa que está do outro lado para ouvir. Eu escuto de um jeito, a Mari escuta de outro jeito. Cada um tem um jeito, são pessoas diferentes. E é o que a gente chama de persona, isso meio que confunde um pouquinho, né? Mas aqui no digital a gente tem algo que a gente chama de persona, que é uma pessoa que você vai desenhar que representa seus outros clientes.
Então, aqui no digital é diferente do físico nesse ponto. Aqui você precisa ser específico na sua comunicação. E você vai ser específico se você determinar um perfil de pessoa que se adequa melhor ao seu negócio. Entendeu? Certo. Sim. Você está falando da Pincel- persona, para as pessoas entenderem, né? Você está falando da Isso, persona. Depois eu queria, isso. Júlia, que você, antes, sem querer cortar seu raciocínio, que você fizesse um paralelo com o público-alvo. As pessoas não Tá. confundirem muito, tá bom? Vamos lá. Isso. Existe uma diferença entre, como ele falou, público-alvo e persona. Público-alvo é muito geral. Quando eu falo assim, ó, mulher de 25 a 30 anos, casada, com filho de 5 a 7 anos, você vai visualizando muitas mulheres, não é verdade? Certo. Muitas mulheres, porque uma tem 30, outra tem 20, outra tem 40, outra... uma é casada, outra não é. Então você começa a visualizar várias pessoas. Isso é público-alvo, é quando você tem um parâmetro, mas você não é assertivo. Você não é perfeito naquilo. Quando a gente fala de persona, é como se você tivesse realmente traduzindo uma pessoa. Então eu vou falar, a minha persona é uma mulher de 30 anos, casada com Márcio, tem um filho de Tem o 5 nome, ela anos, dá o nome, né? dá o Tem o nome. Isso é nome. persona. Persona é você conseguiu visualizar uma pessoa. Quando você Sim. conseguir visualizar uma pessoa, você está definindo uma persona. Quando você visualiza muita gente, você tem um público-alvo. Público-alvo, ele serve muito para estratégias físicas. Persona é estratégia digital, mas já tem muita coisa física que você também precisa ter uma persona, né? Mas Certo. principalmente digital, com relação à comunicação. Porque assim, ó, é muito mais fácil você produzir conteúdo quando você sabe exatamente quem é a pessoa que está do outro lado, né? É para isso que você define uma persona, para você ser mais assertivo. Então, com a persona você consegue se diferenciar no mercado. Porque você vai parar de focar no produto e vai começar a focar no cliente. E cada pessoa do seu segmento, ela pode ter um cliente diferente. E aí você acaba tendo negócios diferentes, entendeu? Ah, as minhas alunas aqui, tudo somos Fênix, todo mundo tá muito... Eu já tinha. Esses Somos Fênix já tinha anotado para falar no final aí. Elas já estão soltando spoiler e tudo mais. Tá? A galera já tá aqui comentando, todo mundo. É. Não, tá importante dica aqui de Rosana, mas continue. Então é isso, você precisa definir, tá? Quem é esse cliente ideal para que você consiga traçar estratégias para ele. Eu até tracei aqui, ó, vou dizer para vocês, 5 dicas práticas para você começar a aplicar para vender e se posicionar aqui no digital nesse tempo de quarentena, né? A primeira que eu anotei é justamente essa que eu acabei de falar, né? Você entender quem é o cliente ideal, quem é a sua persona, para que você consiga traçar um plano de ação que faça com que ele venha até seu Instagram. Hoje me perguntaram a seguinte coisa: Júlia, como é que eu atraio mais pessoas, mais clientes? E aí entra uma dica muito importante e bem prática. Nesse momento, eu acredito que a sua energia precisa estar em clientes que você já tem e não novos clientes. Por quê? É muito mais fácil você vender para quem já comprou de você uma vez do que você fazer todo um processo de convencimento de quem nunca te viu na vida. A pessoa comprou de você, nunca comprou de você, não é indicado. Então é muito mais fácil você conseguir vender agora para quem já é seu cliente do que uma pessoa nova. Então, se você tiver de escolher, escolha estratégias para fortalecer pessoas que já compraram. Pega lá o seu cadastro de clientes, a pessoa que comprou 2 meses atrás, faz uma oferta para ela, oferece o mesmo produto. E é onde você tem que olhar. Se você tem um salão de beleza, por exemplo, tem aquela pessoa que faz luzes no seu salão de beleza, e que de tempos em tempos ela tá indo fazer luzes. Então você pode ligar para ela ou mandar um WhatsApp e dizer: fulana, você quer adiantar? Eu tenho um combo para você, então você paga agora 2 luzes que você pode usar por 2 anos e ganha de presente uma coisa, uma hidratação, um desconto.
Nunca fala em desconto, tá? Eu falei desconto agora, mas você tem que falar preço diferenciado. Descontando, pelo amor de Deus. Certo. Desconto Preço não. diferenciado, só não fala desconto. Então, começa a olhar. Quando você mapeia os clientes que você já tem, você consegue perceber muitas informações importantes, como, por exemplo, a frequência de compra, o que eles mais compram. E aí você consegue fazer ofertas personalizadas para esses clientes. Essa é uma dica muito boa. Demande sua energia. Se você não tem clientes ainda, meu negócio é novo, eu não tenho um cliente. Aí sim você olha como que você pode atrair novas pessoas. Mas se você já tem cliente, foca neles. A outra dica foi através de grupos de WhatsApp. Você consegue pegar, inclusive, esses clientes mesmo, e fazer grupos de WhatsApp onde você possa vender. Sem ser spam, tá, gente? Pelo amor de Deus, não façam spam. Spam é mandar mensagem vendendo o tempo todo sem a pessoa ter pedido. É importante você pedir autorização para se comunicar com essa pessoa. Então, assim, fulano, eu tô com uma oferta aqui, feita perfeitamente para você. Você tem interesse em saber qual é? E aí, quando ele disser que tem interesse, você manda. Hoje eu recebi uma mensagem assim, não foi uma mensagem, foram 10 mensagens da mesma pessoa no WhatsApp para me vender Uau. bolo. Na hora Para vender o quê? Bolo? Bolo, é. Na hora a gente fica tão chateado que a gente poderia até comprar se fosse ofertado de um outro jeito. Só que na hora vem com aquele negócio, aquele ranço de spam, que você nem sabe. Então, assim, cuidado com o spam, peçam autorização e falem só com quem realmente quer receber seu conteúdo. Isso é muito importante, tá? Julie, como é que funciona esse grupo de WhatsApp? Teve uma menina até que deu um exemplo disso. A prima dela, a irmã, resolveu fazer um bazar pelo WhatsApp. E ela tá vendendo muito. Ela criou um grupo no WhatsApp e de 2 em 2 horas ela solta uma oferta lá. Ela lança um produto lá, tipo uma roupa com desconto, um sapato. Então, esse é o momento da gente inovar. A gente olhar as ferramentas que a gente tem e como que eu posso usar isso da melhor forma, né? Então, como que eu posso aproveitar grupos de WhatsApp? Porque, gente, é o seguinte, nem todo mundo está sofrendo com a crise, nem todo mundo está sofrendo no bolso. As pessoas têm dinheiro, tem gente que tem. Abelardo está falando aqui, Júlia, sobre o WhatsApp Business. Esse Zap que você está falando é o normal ou seria o Business? Ou não tem diferença? Não tem diferença, mas ao mesmo tempo tem. Se você é uma empresa, é importante que você tenha o WhatsApp Business, ok? Vai mudar? A pessoa vai deixar de receber a mensagem? Não. Só que o WhatsApp Business, ele tem algumas funcionalidades que o WhatsApp normal não tem, como colocar horário de funcionamento, site. Você consegue fazer uma loja no WhatsApp Business com os produtos que você vende. Então, tem algumas coisas bem melhores que o WhatsApp Business te direciona. Entendeu? Joia. A terceira coisa que eu anotei aqui é uma sequência de stories de venda. Então, eu aconselho que você sempre mude. Então, qual é a taxa? 80-20. Eu tenho que dar 80% de conteúdo para cada 20% de venda. É assim que funciona a rede social. Você tem que contribuir e gerar valor mais do que você oferta. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ofertar. E vocês vão entender que quanto mais você gera valor, quanto mais conteúdo você produz, mais você vende sem precisar ofertar. Entendeu? É engraçado, porque parece... É importante isso que você está falando. Mas é assim que funciona. Quanto mais você gera valor, menos você vende, mais você vende. Só que desde o começo, a pessoa precisa saber que você é um negócio, ok? Sim. Você tem um produto para vender, você tem um serviço. Então, desde o começo, você precisa saber, você precisa oferecer da maneira correta. Então, é igual aquele lance, assim. Imagina, o cara chega para você desde o começo e tenta te beijar. Aí você chega para eles, não, calma aí, eu nem te conheço. Sim. O que vai acontecer nesse caso? Eu sei desde sempre que ele quer namorar comigo, ele quer alguma coisa comigo, porque ele tentou me beijar desde o começo. E aí depois, quando ele tentar de novo, pode ser que eu aceite. Agora, é totalmente diferente de a pessoa nunca ter tentado, ficou meu amigo, entrou na friend zone, né, que chama, e aí depois que é meu melhor amigo tenta me beijar, o que vai acontecer? Eu vou achar que ele enlouqueceu. Perfeito. Entendeu? Então, você precisa sempre deixar claro, olha, eu sou uma anunciante, eu tenho um negócio, esse aqui é meu produto. Mas eu entrego coisas para você além do meu produto. Eu te ajudo em outras coisas, eu gero valor muito além do produto que eu oferto.
certo? Perfeito. Esse exemplo foi perfeito, perfeito. Continue. Não, é porque essa coisa da venda, aí a pessoa vai dizer assim, ué, mas fulano está vendendo isso, fulano nunca vendeu nada. Nunca vendeu Então aí nada. tem alguma coisa estranha aí. Aí vão achar que é mentira, que não é, ou que não vão confiar naquilo ali que ele está vendendo. Exatamente, exatamente. Perfeito. Aí a quarta dica é você colocar frete grátis. Nesse momento, independente do que você venda, eu aconselho que você foque em venda na sua cidade. Por quê? Porque correio tá dando muito mais trabalho, ninguém sabe se chega, tem um frete que é muito caro. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que nesse momento você concentre em frete da sua cidade. Você entra em contato com um motoboy de confiança ou uma empresa de motoboy. Na época que eu tinha loja, eu já tive uma loja de roupa feminina online. E quando eu comecei a loja, ela era para ser online sempre. Eu entrei em contato com uma empresa de motoboy e pedi para eles fazerem uma tabela de preço fixo para mim. Então, eles botaram alguns bairros, tipo, tal bairro é R$ 5, tal bairro é R$ 6. Então, eu tinha essa tabela, não precisava ficar perguntando para eles o tempo todo quanto que era, e eu tinha já a noção do preço, entendeu? E aí, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com uma empresa que já exista ou com um motoboy específico, e nesse momento eu acredito que é um investimento você arcar com o frete. Então, ao invés de você dar o desconto, você arca com o frete. Você vai ganhar um pouco menos, mas a probabilidade de você vender é muito maior. Nesse momento, ninguém quer pagar por frete porque ninguém tem a alternativa de comprar. A gente tem que ficar em casa. Então, Exato. entra aquela questão de tipo, ou eu não tenho outra alternativa, eu não vou pagar por isso, eu vou comprar em outro lugar. Entende? E tem outro lugar hoje em dia, né? Online. Sim, exato. E muitos outros lugares, né? Isso. Então, é importante você buscar frete grátis, mesmo que você não venda comida, qualquer coisa, assim. Esse final de semana passado mesmo, eu tentei comprar em uma loja daqui de Aracaju, do centro, uns produtos de beleza, que ela tá vendendo. Só que o frete era R$ 20 e o produto que eu queria comprar era R$ 10. Aí acabou que eu deixei pra lá. Então, são coisas que impedem mesmo a sua venda. Claro que você tem que pensar até onde vale a pena. Então, será que vale a pena eu cobrir um frete de uma venda de R$ 10? Sim, exato. Você pode botar um limite, né? Um limite de compra. E a última que eu anotei aqui é acho que a gente já falou aqui ao longo, mas eu vou retomar, que é você ter uma oportunidade. Então, você fazer combos, você criar um bônus especial. Por exemplo, você é uma papelaria, cria um combo quarentena para as crianças. Começa a pensar em formas de você satisfazer a necessidade dessas pessoas. Teve uma aluna em uma live que ela faz móveis planejados. E aí ela estava sem saber, né? Porque, enfim, caíram, porque ninguém quer fazer móvel planejado agora. E aí ela disse que o público dela são mães. Então eu cheguei para ela dizer assim, olha, imagina, as mães estão loucas em casa, pirando, porque as crianças querem destruir tudo. E se você fizesse alguma coisa de madeira que chamasse e fizesse as crianças ficarem mais quietas? Por exemplo, uma casinha de madeira, de boneca, uma louça. Para trancar eles lá dentro, para trancar lá dentro. Não, também, né? Então, se você começasse a pensar em alternativas, aí foi quando ela teve algumas ideias e criou novos produtos. E é isso que eu falei desde o começo da live. É você entender que você tem um negócio que é muito além do produto que você vende hoje. E que tá tudo bem você criar novos produtos, novos serviços e se adaptar ao mercado. Não é feio fazer isso. É certo fazer isso, entendeu? É o momento de você fazer isso. E quem não é flexível nesse momento tende a ficar para trás, né? E é isso, Perfeito. a galera tá gostando aqui. Dicas maravilhosas. Não, tá, quero dizer que tá maravilhoso aqui. A galera tá aí conversando, um vendendo para o outro. Eu vi, eles pensam que eu não fico vendo aqui o que eles ficam comentando. Agora que já passou, não vai dar para voltar tanto, mas teve um que é de Maringá. Aí uma outra perguntou se ela entrega aqui em Aracaju. Então já tá rodando, já tá rolando. Mas é isso aí, tá rolando gente. negócio. Precisa rodar a economia. Ó, teve um movimento que eu criei no meu Instagram que se chama Compre de uma Amiga. Qual é a ideia desse movimento? Todo empresário pensa em vender, né? Eu preciso vender porque eu preciso melhorar minhas economias, eu tenho funcionário, eu tenho espaço.
Só que, na realidade, se todo mundo quiser vender e ninguém comprar, vai adiantar você querer vender? Não vai Pois é, é adiantar. verdade. Então, a gente precisa entender que a gente também precisa comprar. E a gente precisa comprar dos pequenos. Aquele nosso amigo que rala vendendo roupa, vendendo uma comida e que, enfim, não está conseguindo vender tão bem, porque grandes negócios, eles demoram um pouco mais para sentir, né? A gente sabe Sim. disso. Um pequeno negócio, ele tem um giro menor. E aí acaba sentindo muito mais. Então, aí você tem que pensar, tá? Em comprar, sim, vender, fazer essa economia girar aí. Não só para produtos essenciais, né? Não só produtos essenciais. Eu tô procurando aqui se tem a galera falando aqui motopeças, turismo, academia, tem todo tipo aqui, Júlia, de para quem vende acessórios infantis, produtos para Ó, eu vou te papelaria. falar, e isso é Ah, importante vocês prestarem atenção. Eu falo muito isso na minha rede social para os meus alunos, que é o seguinte: você tem que buscar entender a forma de pensamento. Como pensar com estratégia. E não simplesmente querer que eu ou qualquer outra pessoa te dê respostas para o seu negócio. Por quê? Porque eu posso te dar uma resposta que vai servir agora, mas daqui a 10 dias já não serve mais. E se você sim, não entende como que pensa, se você não bota sua caixolinha para funcionar, você vai ficar refém das outras pessoas para fazer seu negócio rodar. Então, normalmente, eu não dou a resposta, eu melhoro a sua resposta. Então, assim, eu dou boa. exemplo, e aí você tem que pegar o exemplo que eu dei e pensar, Márcia, como que eu adapto isso para o meu negócio? Tem algo que vocês precisam pensar o seguinte, ó. Para de buscar exemplos no mercado de vocês. Começa a buscar exemplo em outros mercados e traz esses exemplos para o mercado de vocês. Porque se você olhar para o colega que também vende roupa, o colega que também vende roupa, você vai começar a copiar e o seu negócio vai ser igual ao dele. E o copiar que eu falo é um copiar sem querer. Às vezes você nem quer copiar. Só que todas as suas referências são pessoas do mesmo segmento. E aí você não consegue inovar, entendeu? Então, se você vende moda infantil, começa a olhar quem vende sapato, o colega que presta serviço, o fotógrafo. Como é que ele está fazendo? E como que eu posso trazer isso para o meu mercado? Isso é você usar a sua caixolinha para pensar estrategicamente. Para de perguntar para as outras pessoas como que elas fariam se o negócio fosse delas. Porque o negócio é seu, só você Sim. conhece efetivamente o que é que você quer gerar na outra pessoa. Então, é isso que é principal. Porque imagina, se eu chegar aqui agora e der um exemplo, faz assim se você tem uma loja de roupa feminina. Aí amanhã, ou até hoje mesmo, tá todo mundo que tem loja de roupa feminina fazendo a mesma Fazendo a coisa. mesma coisa. É, Não vai se diferenciar, né? Vai ficar tudo igual. sim. Eu estava conversando essa semana com um lojista, amigo meu aqui, lojista tradicional, tradicionalzão mesmo e tal. E aí ele, conversando isso pela internet. E aí ele dizia assim, eu tô... Ou ele fazia assim, Guzmão, eu tô tão triste porque como é que eu vou vender agora? Eu disse, mas tem a internet para você vender. Mas eu botava um rapaz na porta da minha loja com o microfone, falando, venham comprar a minha roupa. E eu dizia assim, por que você não bota esse cara na internet falando a mesma coisa? Venham comprar na minha loja online, etc e tal, não é? Aí ele disse, Verdade. eu vou pensar nisso, eu vou ver se ele faz. Ele faz, pode ter certeza que ele quer emprego, ele faz lá. Ele vai para o Instagram fazer. É a reinvenção, né, Júlia? Exatamente. É você olhar as ferramentas que você tem, a melhor forma de você se posicionar nela, né? É você ser visto mesmo, você se posicionar. Então, a rede social, ela tá aí para facilitar. Normalmente, quem é muito físico tende a olhar o digital como ruim, como algo onde as pessoas só falam da vida dos outros, algo que não presta. Só que na rede social, o seu negócio, ele consegue crescer muito mais rápido se você souber usar. Porque aqui todo mundo é igual, entendeu? Então, a mesma Sim. maneira que eu tenho, ó, suponha que você quer falar com um artista famoso, certo? Um artista muito famoso. Eu tenho 22K de seguidores, e aí vamos supor que você tem, sei lá, 1.000. Se eu mandar uma mensagem para esse artista por direct e você também mandar, a probabilidade que eu tenho de ser vista e que você tem é a mesma. É a mesma. É tudo igual, entendeu? Aqui nós somos Exato. muito iguais. Então, a mesma oportunidade que o seu concorrente tem, você tem na internet. Você só precisa saber usar isso aqui a seu favor, né? E como que você usa de um jeito que você se diferencie. Porque você também ser mais um não vai te fazer vender.
não vai. E nós temos grandes exemplos aqui em Aracaju, arrumadíssimo, a Ju está aqui comentando, que é um grande exemplo de reinvenção. A Mariana tem vários exemplos. A Mariana, o Sebrae tem a trilha digital, a Júlia já deve ter participado da trilha digital, que é ajudando os influenciadores, ajudando essa turma que gosta, não só os influenciadores, ajudando toda essa turma com essa descoberta, com essa coisa da reinvenção e de reaprender esse mercado, né? Porque até pouco tempo era fazer o website, era fazer o meu site e pronto. Fazia o site, né? Exatamente. Então, a coisa linda da minha vida era fazer o meu site, tá lá o nome da minha empresa, quem sou eu, quem sou eu, aonde estou, fale conosco. E hoje, gente, nem site você precisa mais, dependendo do segmento. Sim, Dependendo do segmento, nem site faz mais diferença, né? Então, existe uma grande diferença entre físico e digital que eu preciso falar para vocês. O físico, normalmente, a gente fica esperando o cliente vir. Você fica com a loja aberta, esperando o cliente passar e você chamar, arrastar ele pelo pescoço, ou um amigo... Botar o cara falando lá na porta. Essa é uma forma. O digital, não. No digital, existem alguns passos antes. Você consegue ir até a casa do cliente e trazer ele para o seu negócio. Porque ele está na casa dele, mexendo na internet, mexendo no Instagram, entendeu? Ele não precisa sair do ambiente que ele está para consumir seu conteúdo, para comprar seu produto. Então, é muito mais fácil, você é muito mais presente do que no online ou no físico. Se eu sou uma pessoa que não vou nunca no centro da cidade e a sua loja é no centro da cidade, pode ser que eu nunca veja a sua loja, que eu nunca compre da sua loja. Só que se você também se posiciona na internet e você chega até mim, eu posso comprar de você sem nunca ter ido na sua loja. Olha que maravilha. E é por isso que eu falei para vocês que quando você decide vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, você tem uma franquia da sua loja. É um outro negócio que complementa o seu negócio físico. Um outro negócio, né? E é importante você visualizar isso, porque você tem que ter uma estruturinha, nem que seja uma mini estruturinha também, quando você voltar para o físico, para você manter o digital. Porque senão vai atrapalhar, vai ser uma visão negativa, né? É verdade. Lembrar sempre que oportunidade não é oportunismo. Eu li isso em algum lugar e anotei. Porque a gente tem que aproveitar, agora tem as coisas novas, tem que aproveitar a oportunidade. Mas não é oportunismo. Não é ser oportunista, né? Exatamente. É você entender que com todo o caos a gente tem, de fato, uma oportunidade e que essa oportunidade, ela vem de você se reinventar para contribuir para a nova necessidade do consumidor. Ver uma oportunidade é você ver uma brecha no mercado e você ir ajudar as pessoas com essa brecha. E não você ver uma brecha e querer ganhar muito dinheiro com essa brecha, entendeu? Então, assim, como a galera do álcool já estava fazendo, elevando preço e, enfim. Sim. Isso é feio, gente. Isso é muito feio. Não façam isso. Ô, Júlia, sem querer citar nomes aqui, mas tivemos um assunto até um pouco polêmico, mas cabe o comentário. Eu vou explicar o porquê que eu vou falar isso antes. Nós tivemos agora em Aracaju um fato que aconteceu com um influencer e uma pessoa que estava começando o seu negócio, e todo mundo sabe de quem eu estou falando. E aí, por que eu quero começar por a pergunta por essa historinha? A coisa da parceria, vale a pena você fazer essa parceria? Tem muita gente que tem muitos seguidores, a gente tem muita gente que tem muitos seguidores, você é um caso, o Agamenon é outro caso, a Sheila é outro caso, tem muita gente que tem muitos seguidores. Essa coisa dessa parceria é interessante para essa turma que está começando? Eu estou usando essa pergunta porque nós tivemos um caso interessante. Sim. Então, como é que a gente chega para esse pessoal? Dá para dar uma pequena dica? Porque senão ninguém vai do seu curso. Não diga tudo, não, porque senão ninguém vai lhe procurar para você ganhar dinheiro. É o seguinte, as parcerias, elas são sempre bem-vindas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? Parceria não é só com digital influencer. Você pode ser parceiro de uma outra loja, do seu próprio cliente. O seu cliente ele pode ser seu divulgador. Mas tudo bem, vamos supor que você queira contratar um digital influencer. É uma alternativa? Por quê? Como que funciona a parceria? A parceria sou eu, que já tenho uma autoridade, que já tenho um público, já tenho pessoas que me escutam, estou apoiando o seu negócio. Porque quando eu divulgo o seu negócio, significa dizer que eu apoio ele, que eu
concordo com ele, porque eu gosto do que ele faz. E o contrário também. Se eu tenho um negócio e eu dou para o Guzmão divulgar, é como se eu dissesse assim, o Guzmão tem a personalidade parecida com a minha. Então, eu concordo com ele. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a pessoa que vai divulgar seu negócio. Por quê? Porque você está juntando personalidades. E aí onde pode dar ruim para o seu negócio. Sim. Se você não apoia o que aquela pessoa apoia, e você fez a parceria com ela, o seu consumidor não vai entender, ele vai achar que você apoia. Entendeu? Perfeito. Você concorda. Então, o ponto é não olhar tanto para o seguidor, engajamento, e se entender, velho, esse profissional, ele tem características que eu gosto, que eu quero que a minha empresa tenha, ele acredita em coisas que a minha empresa também acredita. Então, além de tudo isso, ele tem uma grande quantidade de seguidores, ele vai conseguir me dar um bom empurrão nesse começo. Por quê? A gente sabe que o começo ele é mais difícil, você não é visto, você tem dificuldade de produzir conteúdo porque não tem pessoas para ver, dá aquela desmotivação. Então, Exato. Sim, não é ruim você fazer parcerias, mas você tem que pensar. Não é porque ele tem milhões de seguidores que ele é a melhor pessoa para divulgar o seu produto, o seu serviço. Sim, entendeu? Exatamente. E a gente tem vários exemplos. Então, assim, aquela história que rolou do Roberto Carlos divulgando Friboi, sendo Sim. que ele é vegetariano, né? E deu ruim para a marca. Então, sim. Isso também acontece. Teve uma época que estava rolando a campanha, né, do Bolsonaro, e uma marca que apoiava o Bolsonaro tinha como digital influencer o Pablo Vittar. E o Pablo Vittar era contra o Bolsonaro. O que foi que ele Sim. fez? Ele disse, eu não vou mais divulgar essa marca. Eu cancelo o meu contrato. E cortou o contrato. E ele fez certo. Porque a partir do momento que a marca se posiciona com algo que ele não acredita, Exatamente. se ele estivesse fazendo, ele ia quebrar com o público dele. E isso é posicionamento, né? É você entender que as atitudes que você toma e as pessoas que você traz para perto do seu negócio influenciam a imagem do seu negócio. Constrói uma imagem na cabeça do consumidor. Porque cada ação que você tem, cada fala que você faz, enfim, a forma como você se veste, que você se posiciona para o seu negócio, tudo isso constrói uma imagem na cabeça de quem está seguindo. E aí, se essa imagem não bate, na hora a pessoa diz, opa, falsidade, como assim, não, né? E aí acaba que você tem uma imagem negativa ao invés de ter uma imagem positiva. Muito bem. Entendeu? Não, perfeito. Júlia, a gente está no limite, são 19 horas, são 50 minutos, agora de uma de rádio agora. 19 horas, 50 minutos. É um papo maravilhoso. Se o Instagram deixasse, a gente ficava aqui 3 horas conversando. A gente precisa começar a finalizar. Começar a finalizar foi maravilhoso isso. Para ficar para a história. Porque senão o Instagram derruba a gente, né? Verdade. Eu tenho tanta coisa anotada aqui. Isso aqui tudo anotação que você falou aí, já. Olha para aqui, ó. Tanta coisa anotada, meu Deus. Eu ainda teria assunto para a gente ficar aqui umas 3 lives. Você já, a história da Fênix, a Fênix está em que aula já? Gente, ó, só explicando essa questão da Fênix. É uma jornada, Efeito Fênix, de algumas lives diárias. Hoje a gente fez a 10ª, acontece todos os dias, 8 e 7 da manhã, onde eu falo um pouquinho sobre o plano de ação, uma atitude que você deve ter para você se posicionar, fortalecer seu negócio nesse momento. A live vai ser até quinta-feira. Né? Quinta-feira a gente vai ter um resumão. Então, se você não me acompanhava ainda, enfim, você pode ir só para esse resumão que eu chamo de Renascimento da Fênix, que vai ser onde eu vou falar as melhores partes, claro, né? Do que aconteceu ao longo do dia. Então, eu aconselho que se você quiser continuar aprendendo comigo, enfim, tirar dúvidas, Perfeito. Você vai lá pro Instagram. E aí eu preparei um presente. Posso dar um presente? Posso dar um presente? Pode. Eu preparei um presente, que é uma imagem, um checklist, tá? O checklist do passo a passo para criar o plano de ação. É um checklistzinho. Perfeito. Como é que você faz para ter esse checklist? É só você acabou aqui, você vai lá no meu direct, e aí você vai mandar uma palavra no direct. Realizar. Essa é a palavra. Quando você mandar isso, que eu sei que você ficou aqui, que você estava aqui assistindo a live até agora, você vai ganhar esse checklist. Tá certo? É um checklist que não deu para falar aqui, né? Enfim, foi muita coisa. Mas é um passo a passo para criar o seu plano de ação, para você começar a agir e comunicar e tudo mais. O Instagram é por Júlia Rossini, não é isso? Isso, por Júlia Rossini. Vocês podem clicar aqui em cima, assim, ó. Bota o dedo assim para cima, Guzmão. Aqui. Aqui em cima no canto, que aí vai aparecer. Seguir Júlia Rossini.
Legal. Gente, essa menina, que eu tive que estudar o dia inteiro para poder estar conversando com ela nesse nível, tinha uma palestra marcada para ela lá no Sebrae, que foi cancelada, infelizmente, por conta da quarentena. Anatomia de um Instagram que vende. Fiquem ligados, porque em breve nós vamos voltar com essa palestra da presencial. Assim que essas coisas melhorarem, essas coisas, essa nossa maluquice aí vai Gente, a melhorar. Júlia, palestra, a inscrição esgotou. A foi. inscrição esgotou em menos de um turno. Eu fiquei passada, assim. Não, já estão pedindo aqui outra live com ela, com você. Ah, Semana que vem a gente bora. vai ter que marcar para conversar com outra coisa. Ó, eu anotei aqui tanta coisa, Júlia. Eu anotei assim que o preço não depende de você, que você tem que observar o cliente, que a internet é uma franquia do seu negócio. Que mais? Agora, você tem que a sua energia você tem que concentrar para os clientes que você já tem. Vê se eu estou falando certinho, se eu aprendi direitinho. Desconto não, preço diferenciado. Faça grupos de Zap, cuidado com o spam, até porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados aí que você tem que dar uma lida também. Fazer uma sequência de stories de venda, 80% de conteúdo, 20% de venda. Eu estou um aluno bom. Instagram é um megafone, né? E ela falou, e a Júlia também falou sobre a persona e fez uma comparação com o público-alvo, a persona mais para o digital, o público-alvo mais para a física. E é mais fácil para... A gente ficou uma hora aqui conversando e você resumiu em 5 minutos. Maravilhoso. E é mais fácil produzir conteúdo quando você já sabe quem está do outro lado. Olha, uma alegria imensa, assim, um prazer imenso ter conversado com você. Já são, faltam 5 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Esses 5 minutinhos são seus para você finalizar, convidar todo mundo para seguir você no Instagram, dizer que esse Instagram, que essa nossa live de hoje é até agora, e eu acho difícil de ser batido, é a que teve o maior número de seguidores. E olha que eu tenho acompanhado, isso é uma felicidade para a gente aqui de Sergipe, eu tenho acompanhado lives do Brasil inteiro do Sebrae, fora o nacional, porque o Sebrae Nacional tem 1 bilhão de seguidores, é difícil de competir, mas a gente está aí entre os primeiros em questão de visualizações. Eu quero dizer que amanhã, antes de eu passar a palavra para você, amanhã tem delivery de alimentos com Alessio Guerra, tá? Sempre às 19 horas. Na quarta-feira tem o Mercado Azul Sebrae, que o Sebrae está com a plataforma gratuita de loja virtual para você, empreendedor. Então, o Abelardo vai estar conversando com a Luísa Machado, lá do Sebrae Nacional, falando sobre o Mercado Azul. Quinta-feira tem recuperação de receitas, é uma coisa mais com relação a tributos, restituição de tributos, é importantíssimo. E sexta-feira tem Mercado do Turismo, com o Edmilson Suassuna, para a gente conversar aqui. Eu dei mais ou menos uma agenda rapidinha, mas eu ainda tenho aqui 5 minutinhos agora sim, para a Júlia se despedir, agradecer a turma aí e eu já dizer meu muito obrigado antes de todo mundo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, Guzmão. Foi maravilhoso. Você é um excelente companheiro de live. Se quiser chamar, a gente vem. Eu aguardo todos vocês que estão aqui até agora. Amanhã na nossa live, 8 e 7. Lá no Instagram, no meu Instagram. Amanhã eu vou fazer análise estratégica de Instagram. Para quem estiver ao vivo, eu vou sortear uma pessoa. Então, se você tem vontade de ver como precisa ter, enfim, vai ser uma live bem bacana. Espero ter ajudado do fundo do coração. Eu vim assim com muito conteúdo. Se quiser marcar outra live, é real. Eu tenho mais coisa aqui para falar também. Então não tenho dúvida disso. Gente, de coração, muito obrigada. Espero que vocês consigam entender que o negócio de vocês é tão importante nesse momento quanto tudo isso que está acontecendo. Você precisa estar vivo para que tudo isso passe. O seu negócio ele é peça fundamental na economia. Ele é importante para tudo isso girar, tá? E tem uma frase aqui que eu trouxe, que é do Viktor Franklin, né? Enfim, que diz o seguinte: o homem que se levanta é ainda mais forte do que aquele que não caiu. O homem que se levanta é ainda mais forte do que aquele que não caiu. E eu quero que vocês entendam a profundidade dessa live. Então, a gente cai, mas a gente levanta, a gente passa por o que precisa ser passado e a gente entende a importância da nossa função no mundo. E aí a gente abre a boca e leva isso para o mundo, entendeu? É isso que eu estou fazendo aqui e é isso que eu quero que vocês passem a fazer também e bora realizar, né? Bora realizar. Vou pedir para todo mundo que está nos comentários você colocar aquelas palminhas aí para a Júlia. Agradecer imenso em nome do Sebrae. Eu quero agradecer a você, Júlia. E vai ter que marcar uma segunda live, não tem jeito. Rosana deve entrar em contato contigo, assim, Júlia, bora realizar outra. Olha, um grande abraço. Como eu sempre costumo. Essa live vai ficar salva?
pessoal vai Vai, eu vou. ver. Fala nisso, eu tô salvando. No máximo até amanhã de manhã ela tá no nosso IGTV, tá? Ela fica salva 24 horas, mas eu tô gravando para jogar no nosso IGTV. Eu tenho certeza que vai ser também campeã de visualizações. Olha, como eu costumo dizer, Júlia, um beijo no coração. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu, tchau, tchau, gente. Tá, Valeu. obrigada.